Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje, a aula 18, a gente vai falar sobre produto escalar, tá? Em alguns vídeos, talvez em alguns livros, você pode encontrar isso, o termo produto interno, tá? Aí no contexto da Geometria Analítica, é a mesma coisa, tá? Só toma cuidado para ver sobre o que a pessoa do vídeo ou o livro está falando, tá? Mas geralmente, no contexto de Geometria Analítica, quando alguém define um chamado produto interno, é o produto escalar que eu vou definir aqui, tá? Bom, para que serve o produto escalar? Que a gente já vai definir daqui a pouco. A ideia basicamente é estudar os ângulos entre os vetores, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui, pego dois vetores, coloco eles ambos com origem no mesmo ponto, eles vão formar um ângulo, tá? Aí o produto escalar entre esses dois vetores u e v, a gente vai relacionar com o ângulo que os representantes, né, formam, tá? Ah, então, como é que funciona o produto escalar? Em algumas videoaulas, alguns livros, você vê uma definição que já começa a partir de uma base ortonormal, definindo o produto escalar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar de uma forma mais geral, tá? Apelando para intuição geométrica, tá? Que é a partir do ângulo, igual eu fiz o desenho aqui. Aí, no final da aula, a gente deduz a fórmula para o caso em que nós estamos com os vetores descritos em uma base ortonormal, tá? Então, ó, então vamos lá. Vamos pegar o IV dois vetores quaisquer. Então, o IV não nulos, tá? O que a gente vai chamar de medida angular entre o IV vai ser então o ângulo que esses vetores formam, tá? Então, como é que vai fazer? Vai pegar o vetor U, vai fixar um ponto do espaço, que eu vou chamar de O, e vai pegar o vetor U com origem no ponto O. Pega a mesma coisa, pega o vetor V e coloca ele com origem no ponto O. Então, o vetor U, nessa figura aqui, é o vetor OP e o vetor V é o vetor OK. Certo? Então eu tenho vamos pensar geometricamente aqui, ó, eu tenho duas semirretas com origem no ponto O. Então elas vão formar um ângulo, vocês lembrarem lá de geometria 1. Geometria plana, né? Esse ângulo é o que nós chamamos de medida angular entre U e V, tá? Então aqui ó, é o ângulo POQ, certo? Esse ângulo não vai mudar, independente dos representantes que você pegue para os vetores U e V, tá? Então, se eu pegar um outro ponto no espaço, digamos O', aí eu pego um representante de U e um outro representante de V, digamos que o U é um vetor OP' e o V é um vetor OQ', O'Q', né? Então, o ângulo entre essas semirretas ainda vai continuar sendo θ, tá? Vamos fixar algumas regras aqui para o nosso ângulo. É que ele está sempre entre 0 e π, tá? Quando a gente estiver trabalhando com radianos. Que é essa coisa dizer que ele está entre 0 e 180 graus, tá? Então, por exemplo, se eu tiver a medida angular entre esses dois vetores, é o ângulo menor, tá? Que eles formam. Não é esse ângulo externo maior, não, tá? Bom, por definição, então, o produto escalar entre dois vetores U e V, a gente vai denotar assim, U.V, tá? Isso aqui, então, é o produto escalar entre U e V. Gente, ó, não vai confundir com um produto por escalar que a gente definiu lá no capítulo 3, tá? Que lá a gente pegava o número real alfa e multiplicava por um vetor V. Tanto que lá
eu nem colocava esse ponto de multiplicação, deixava só assim para diferenciar do produto escalar, tá? O produto escalar a gente está usando ponto, ok? Porque ó, a multiplicação de um número por um escalar, então você vai pegar um número real e multiplicar por um vetor. O que a gente está definindo aqui é o que? Pegar dois vetores, tá? E criando um produto entre esses dois vetores. É uma operação, né, que eu estou chamando de produto escalar, tá? Em alguns livros também, alguns professores usam essa notação aqui, ó. Tá? É um acento circunflexo, que é a notação de conjunção lá de fundamentos, a parte da lógica, tá? Mas eu vou colocar só isso aqui para não confundir, tá? Bom, ó, é o número real. Ou seja, primeira propriedade, vocês têm que saber. Isso aqui não é vetor, tá? Isso aqui é número real. Certo? E a definição é a seguinte: se o vetor u é o vetor nulo ou v é o vetor nulo, então esse produto escalar é zero. Tá? Ou seja, produto escalar entre o vetor nulo e um vetor v qualquer é zero. E um vetor u qualquer, quando eu faço produto escalar com um vetor nulo, o resultado é zero. Tá? Ó, escrever isso aqui tá errado, tá? Porque o resultado de um produto escalar é número real, tá? Então não é vetor, ok? Então isso aqui é bem intuitivo, né? Se um vetor é nulo, é claro, como a gente espera quando você vai fazer uma operação com outro vetor, o resultado seja o elemento neutro, né? Do resultado, do espaço dos, desse produto, né? No caso vai ser o zero, ok? Agora, no caso em que eu tenho ambos os vetores não são nulos, você vai olhar para medida angular entre esses vetores, ou seja, o ângulo que eles formam, tá? Os representantes formam. Então, a definição é essa aqui, ó. Então, se o vetor u é diferente do vetor nulo e v é diferente do vetor nulo, então o produto escalar é norma do vetor u, note que isso aqui é um número real, que multiplica a norma do vetor v, que também é outro número real, que multiplica pelo cosseno de θ, onde θ é a medida angular entre u e v, tá? Ó, isso aqui é a norma do vetor u. Norma é o comprimento de um representante, então é número real. Norma de um vetor v é um comprimento do representante de um vetor do vetor v, né? Então o resultado é um número real. Cosseno de um ângulo também é um número real, tá? Esse θ ficou esquisito aqui, deixa eu arrumar. Tá? Onde? Então, θ é o ângulo entre u e v, tá? Que é o que a gente definiu ali em cima, a medida angular entre u e v, tá? Bom, como eu falei, vamos tomar cuidado para não confundir, tá? Medida angular com não confundir produto escalar com produto de vetor por escalar, tá? Bom, vamos ver essa primeira proposição aqui, ó. Vamos demonstrar ela rapidinho. Olha só, item A. Se u e v são vetores não nulos, então não nulos é importante, e θ é o ângulo, né? Medida angular entre u e v, então o cosseno do ângulo a gente obtém por essa fórmula, tá? Isso aqui é bem tranquilo, tá? Só dar a definição. Como u e v são não nulos, então pela definição
de produto escalar. Então, ó, é a definição que eu passei aqui, acabei de comentar aqui em cima, ó, a parte rosa aqui, ó. Se eu tenho dois vetores não nulos e a medida angular é θ, então vale, por definição, o produto escalar é dado por essa fórmula aqui. Então, o produto escalar entre U e V vai ser norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Bom, o item A aqui a gente tem que só isolar o cosseno, né? Então, isolando o cosseno, ele vai ficar o produto escalar entre U e V dividido pela norma de U vezes a norma de V, que é o que a gente queria mostrar, né? Acho que isso aqui só vale para o caso em que os vetores U e V são ambos não nulos, tá? Porque, por exemplo, se U for um vetor nulo, a norma de U é zero, né? Então você não poderia passar dividir aqui por zero, tá? B. Então, qualquer que seja o meu vetor U, nós temos que a norma de U é a raiz quadrada de U pelo escalar de U com o próprio U, né? Note que isso aqui, ó, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Norma de U quadrado é o produto escalar entre U e U, tá? São equivalentes essas propriedades aqui, tá? Então, vamos provar isso aqui. Vou dividir em dois casos, tá? O primeiro caso mais simples é quando o vetor U é o vetor nulo, tá? Então, se U é igual ao vetor nulo, então, se você olhar a norma de U, isso é a norma do vetor nulo, que é zero. E a raiz quadrada do produto escalar vai ficar a raiz quadrada do vetor nulo, produto escalar com vetor nulo. Bom, produto escalar envolvendo vetor nulo é sempre zero, então vai ficar a raiz quadrada de zero, que é zero. Então vale a igualdade, né? Ó. Nesse caso, então, norma de U é a raiz quadrada do produto escalar entre U e ele mesmo. Isso aqui no caso em que U é igual ao vetor nulo. Bom, não acabei ainda porque falta analisar o caso em que o vetor U é diferente do vetor nulo, tá? Então, ó, vocês lembrarem então como a gente faz esse produto escalar aqui nesse caso? A gente tem que pegar um representante do vetor U, né? Com origem em um ponto, e pegar depois um representante do vetor U de novo, com origem nesse mesmo ponto. Então vai ser o mesmo representante duas vezes, né? Então, nesse caso, o ângulo que você vai formar vai ser zero, tá? Porque você está comparando o vetor com ele mesmo. Tá? Então, a medida angular do vetor U com ele mesmo será zero. Tá? Logo, quando nós fazemos raiz quadrada do produto escalar de U com o próprio U, por definição, isso aqui, então, do produto escalar é norma de U vezes a norma de U
vezes cosseno do ângulo entre U e ele mesmo. Então, no caso aqui é cosseno de zero. Tá? Porque, ó, a gente já viu isso aqui, né? Então, eu vou ter que extrair a raiz disso aqui tudo. Mas cosseno de zero é igual a 1, tá? Vamos usar esse fato aqui. Então, essa raiz quadrada aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de norma de U vezes norma de U vezes 1. Ou seja, só norma de U vezes norma de U. Mas o número vezes ele mesmo, duas vezes, é o número ao quadrado. Aí daqui nós temos raiz quadrada de um número ao quadrado. Então o resultado correto seria módulo do número, tá? Seria módulo da norma de U. Mas a norma de U é positiva, porque o vetor U não é o vetor nulo. Então esse aqui vai ficar norma de U no final. Ou seja, norma de U. Então, desse modo, mostramos o que queríamos, né? Então, desse modo, a norma do vetor U é a raiz quadrada de U por U. Isso aqui para todo U, né? Agora, o item C vai nos dar uma propriedade importante, tá? Que serve para resolver um monte de exercício. O que ele fala? Ó, se eu tenho dois vetores U e V quaisquer, eu quero determinar se eles são ortogonais, isso é equivalente a mostrar que o produto escalar entre eles é igual a zero. Tá? Então, basicamente, é um exercício que fala assim, mostre que esses vetores são ortogonais, ou não. Perguntando, esses dois vetores são ortogonais ou não são? Você vai simplesmente calcular o produto escalar entre esses vetores. Se der zero, os vetores são ortogonais. Se der diferente de zero, o produto escalar, né? Então, os vetores não são ortogonais. Ó, lembrando que dizer que dois vetores são ortogonais significa que quando você vai calcular o ângulo entre eles, né? Entre quaisquer dois representantes, né? Um de cada, eles vão formar um ângulo reto. Tá? O ângulo entre esses vetores é 90 graus, tá? Vou colocar uma observação aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que a medida angular entre os vetores U e V é π sobre 2, tá? Ou 90 graus, tá? Vamos analisar três casos aqui, ó. Primeiro caso, se o meu vetor U for o vetor nulo, então, por definição, nós vamos usar que ele é ortogonal a qualquer outro vetor, tá? Então, U é ortogonal a V, qualquer que seja meu V, tá? E também, por definição, o produto escalar entre U e V é igual a zero. Então já vale essa equivalência, tá? Se U é o vetor nulo, então ele é dizer que ele é ortogonal a V, isso é sempre verdade por definição, e que U vezes produto escalar entre U e V é igual a zero também é verdade sempre por definição.
Segundo caso, se o V for o vetor nulo, é análogo, tá? Mesma coisa. E se o V é o vetor nulo, então por definição ele é ortogonal a qualquer vetor, em particular ele é ortogonal ao U. E também por definição, o V, quando você faz o produto dele com o U, produto escalar, né? O resultado é sempre zero, tá? Agora, terceiro caso, quando nenhum dos dois vetores são iguais ao vetor nulo. Tá? Então, terceiro caso, se o U é diferente do vetor nulo e o V é diferente do vetor nulo. Só arrumar aqui, então, eu falei, mas não escrevi, né? Se o V for igual ao vetor nulo, esse caso é análogo, tá? Ao primeiro caso. Então, o último caso que falta é o caso em que os dois vetores são diferentes do vetor nulo. Vamos lá. Dizer que o produto aqui é igual a zero, produto escalar, né? Vamos lembrar, lado esquerdo aqui, ó, produto escalar. Então, pela definição de produto escalar, nesse caso, vai ficar esse aqui, ó. Onde θ é o ângulo entre os representantes de U e V, né? θ é a medida angular entre U e V, tá? Vou até escrever aqui, ó. θ é a medida angular entre os vetores U e V. Por enquanto, para definir produto escalar, a gente precisa disso, tá? Sempre. Agora, ó, vamos observar um negócio aqui, ó. Eu tenho três números multiplicando dando zero. É porque, então, pelo menos um desses três números tem que ser igual a zero obrigatoriamente. Como o U não é o vetor nulo, a norma dele é diferente de zero. O V, não sendo o vetor nulo, a sua norma também é diferente de zero. Então, obrigatoriamente, o cosseno de θ tem que ser zero. Então, nós obtemos que o cosseno de θ é igual a zero. Tá? Mas dizer que o θ é igual a zero equivale a dizer que o θ é π sobre 2. Tá? Ou seja, 90 graus. Porque é só olhar aquele intervalo que fala que o π ele está sempre entre 0 e π, né? Quer dizer, o ângulo. Né? O seu θ está sempre nesse intervalo aqui. Ó. E o único valor de θ que satisfaz cosseno de θ igual a zero nesse intervalo, se você olhar a função do cosseno, é quando θ vale π sobre 2. Tá? Mas dizer então que o ângulo entre U e V, né, a medida angular entre U e V é igual a π sobre 2, é equivalente a dizer que os vetores são ortogonais. Ok, pessoal? Bom, vou encerrando então esse vídeo por aqui. Tá? Então, basicamente, a gente fez só definir o que é produto escalar. Tá? E ver essas propriedades aqui, mas seguem diretamente da definição. Tá? Então, não é coisa muito elaborada. Aí no próximo vídeo a gente vai ver isso aqui, ó. A fórmula para determinar o produto escalar entre dois vetores quando eles estão escritos em relação a uma base ortonormal, tá? Aí eu faço no próximo vídeo, tá? Que vai ser dessa mesma aula, tá? Até lá então.